Tem para a nossa meditação. Todos encontraram? Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Podemos assentar. Deus abençoe. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra bastante conhecida, mas uma palavra que nos leva a refletir algo muito importante para a nossa vida. Pois a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes a gente interpreta essa passagem bíblica de forma errada. A gente pega e aplica à nossa vida este versículo de forma errada. Por quê? Porque tem pessoas que acham que porque serve a Deus não vai passar luta. Tem pessoas que acham que porque serve a Deus não vai passar por prova. Mas a Bíblia ensina diferente. A Bíblia diz que no mundo nós teremos a aflição. Independente se a gente serve a Deus ou não, se estamos na presença do Senhor ou não, Deus, Ele sempre vai permitir a gente passar luta. Deus, Ele sempre vai permitir a gente passar prova. Deus, Ele sempre vai permitir a gente passar por alguma adversidade. Porque se nada acontecer na nossa vida, a gente fica acomodado. Se nada não acontecer na nossa vida, a gente parece que se esquecemos de Deus. Não é verdade? Aí é por isso, minhas irmãs, que Ele permite a gente passar alguma luta. Ele permite a gente passar alguma prova. Ele aperta o nosso parafuso de um lado a outro, para a gente entender que a gente é inteiramente dependente de Deus. Amém. E que sem Deus a gente não pode viver. Sem Deus a gente não pode vencer. Sem Deus a gente não pode dar um passo à frente. Sem Deus a gente não pode alcançar a vitória. E é com Deus que a gente vence a luta. É com Deus que a gente vence a prova, é com Deus que a gente vence a adversidade da vida. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele trouxe uma carta aos irmãos de Roma. Disse: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer: é contra você a fome, é contra você a falta de roupa, é contra você a calúnia, é contra você a defamação, é contra você, muitas das vezes, o disse-me-disse, é contra você, muitas das vezes, a falta de pão, é contra você, muitas das vezes, a falta de calçado, é contra você, muitas das vezes, a falta de mantimento, de vestimenta, mas na tua vida há um Deus que supre todas as suas necessidades, e maior que tudo isso é o Deus que a gente servimos. Mas não podemos prometer ao povo um mar de rosa. Não podemos prometer ao povo facilidade. Tem gente que acha que servir a Deus é receber casa nova. É bênção? É. Tem gente que acha que servir a Deus é receber riqueza. É bênção? É. Tem gente que acha que servir a Deus é ter uma boa faculdade. É bênção? É. Mas a gente servimos a Deus não por aquilo que Ele nos dá. A gente servimos a Deus e adoramos a Deus por aquilo que Ele é. E a gente está servindo a Deus para ir morar no céu. Porque, irmã, tudo aqui passa, tudo aqui fica. Junta riqueza, junta ouro, mais tesouro, e quando morre, fica para quem? Para aqueles que estiver vivo. E aí muitas vezes vai causar até uma briga, uma confusão por causa da herança. Mas para nós, a gente temos o quê? Uma morada garantida por Deus. Porque Jesus disse: para que onde estiver, esteja vós também. Então a casa que Deus preparou para mim,
A morada que Deus preparou para mim, essa é eterna, essa não passa, essa permanece, porque a da terra fica, a riqueza da terra fica, mas a morada que Deus preparou para mim e para você, essa permanece. Então a gente vamos ficar firme com Cristo, porque somos mais vencedores no Senhor Jesus. Porque tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Nada acontece por acaso. Porque cada prova, irmã, que a gente passa, Deus tem uma experiência para nos dar. Cada prova que a gente passa, Deus tem uma maturidade espiritual para nos passar. Cada prova que a gente passa, Deus tem a estrutura espiritual para nos dar. Aí eu quero profetizar de olho aberto e mandado pelo Espírito Santo para a nossa irmã Fátima Rocha. O Espírito Santo de Deus diz assim: a minha graça te basta. Quando Deus vê que a senhora não suporta mais essa luta, quando Deus vê que a senhora não suporta mais essa prova, a Bíblia diz que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve, porque Deus só vai provar conforme a tua força. Quando a senhora não suporta mais, tenha certeza que Deus tira e te dá a vitória para a glória do Senhor. Mas não pode desistir, porque a luta não é maior do que o Deus que a senhora serve. A prova não é maior do que o Deus que a senhora serve, porque Deus é maior do que tudo que a gente esteja passando. Mas o Senhor diz na sua palavra: a minha graça te basta. Com Jesus a gente vence qualquer luta. Com Jesus a gente vence qualquer prova. Com Jesus a gente vence qualquer dificuldade. E se o desespero bater na porta do meu coração, Jesus acalma, tira toda angústia e toda preocupação. Porque eu quero profetizar isso de olho aberto. Deus conhece, irmã do 10, o teu coração. Ele tira toda tristeza, Ele tira toda angústia, Ele promove a paz no teu coração e te diz: descansa, sossega, tenha calma. Jesus está no controle do barco, Jesus está no controle da situação. Então descansa no Senhor, porque Deus está cuidando de tudo. Amém? Receba para a glória de Deus. Porque Deus toca para a gente dizer, a gente tem que dizer. Amém? Porque muitas das vezes a gente pensa que o avivado é aquele que pula, oh glória, é aquele que fala mistério, é bênção, né? Mas Jesus usa cada um da maneira que Ele quer. Então, meus irmãos, receba essa palavra da parte de Deus. Não vamos desistir por causa de prova. Não vamos desistir por causa de luta, por causa de adversidade. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos de Roma. Por quê? Porque aqueles irmãos era como eu e você. A gente, quando começou na fé, era aquela alegria, era aquela disposição, era aquele ânimo, né? Mas quando a prova vem, parece que quer bater a frieza, quer bater o desânimo. Mas ele diz para os irmãos e diz para nós também: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Independente da luta, a gente vence. Independente da prova, a gente vence. Independente da adversidade, a gente vence, porque a gente serve ao Deus que é maior do que tudo aquilo que a gente esteja passando. E a gente não pode desistir, não é verdade? A gente não pode desistir. Então era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos naquele momento, para eles não desistir. Que se ele tivesse fome, Deus supria a necessidade, porque a Bíblia diz: eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia diz que Deus cuidava do povo de Israel de uma forma especial. O que era que Deus fazia? De manhã mandava uma grande nuvem para fazer sombra para o povo ficar na fresca, na brisa, porque o calor do deserto
era de 40 graus para cima. Se a gente receber a temperatura dessa, passa mal, dá uma dor de cabeça, dá enxaqueca, é capaz de desmaiar. Mas Deus cuidava do povo. À noite que o frio era grande, caía de 0 graus Celsius abaixo, negativo, aí Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo, porque quando a gente pega frio demais, dá um problema chamado hipotermia, que a gente começa a ficar todo roxo e de repente tem que botar um bocado de cobertor por cima, porque não aguenta o frio. Mas Deus cuidava do povo. Mas o problema é que o povo murmurava e não agradecia a Deus pelo que ele fazia. Então hoje a gente não vamos murmurar, não. A gente vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela tarde, agradecer a Deus pela noite, agradecer a Deus pelo calçado e principalmente agradecer a Deus pela salvação da nossa alma e pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. Porque a gente, minhas mãos, servimos a Deus para ir morar no céu. Então, independente de riqueza que tenha ou não, o seu nome está escrito no livro da vida. Independente da roupa boa que tenha ou não, o seu nome está escrito no livro da vida. Naquele dia, Ele vai dizer para mim e para você: vinde a mim, bendito de meu Pai, possua por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então a gente serve a Deus para fazer o quê? Para ir morar no céu. O crente em Jesus tem que ter essa certeza: eu estou servindo a Deus para ir morar no céu. Para ir morar no céu, tem que permanecer, obedecer a palavra, ser fiel até a morte, diz a Bíblia, e Ele lhe dará a coroa da vida. Então que as irmãs guardem esta palavra e vamos para o momento de oração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Programa Palavra Verdadeira, com Diácono José de Sá Pedral, segunda, terça e quinta, das 21 às 22 horas, aqui na sua rádio web Itabi FM. Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei, o jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver